Você se considera uma pessoa criativa? E na hora que alguma coisa dá errado, no momento do estresse, será que é possível sair dessa situação de uma maneira positiva? Quem conversa com a gente sobre como ser criativa em meio ao estresse é a professora Simone Cardoso. Tudo bem, professora? Tudo bom, obrigada pelo convite. É muito bom a gente estar aqui falando sobre a criatividade, algo cada vez mais necessário nesse mundo de caos, né, de estresse que a gente observa cada vez mais e parece que o caos só aumenta, né? Exatamente. E às vezes a pessoa acha que a criatividade é só para determinada função, mas é para a vida toda, né? Para tudo e para todos. Eu já começo perguntando o seguinte, que é uma coisa que eu aplico a mim mesma. Acontece um problema. Então eu tento pensar assim, se eu ficar nervosa, se eu ficar mal, eu não vou permitir que meu cérebro receba uma maneira criativa ou consiga resolver isso de uma forma boa, eficaz. Exato. Já pode começar pensando nessa linha? Com certeza. Tá mais do que provado através de estudos que quando a gente fica nervoso, bloqueia. Eu falo, né, respira fundo, conta até 10, às vezes até 50 se precisar, né? Porque aí que aí começa a desbloquear, porque à medida que a gente fica nervoso, a gente tira ali o foco do que é necessário. Então, uma das coisas que é importante para a gente conseguir exercitar essa criatividade é a gente conseguir imaginar, já fica a nossa primeira dica, né? É o e se? Que é perguntar, e se a gente conseguir virar isso para uma outra forma? A gente está tentando solucionar. Então, estamos aqui tentando gravar algo e de repente cai alguma parte do cenário. A gente precisa arrumar. E aí, como que a gente vai conseguir solucionar isso de uma forma rápida? Tá ao vivo? Como que a gente vai fazer? Já começa a pensar em possibilidades. À medida que a gente desperta o e se, o nosso cérebro ele já começa a trabalhar. E ele tira o foco do problema. Ele já vai em busca de soluções. É automático. E se a gente começar a imaginar como seria de outra forma? Então, essa é uma das primeiras dicas para a gente começar a se organizar e a ser criativo no meio desse caos. Tem gente que fala assim, mas não tem criatividade, eu não sou criativa, eu não consigo pensar, ou não consigo já é um bloqueio, né? Com certeza. Uma das primeiras coisas que a gente pensa é o e se. A gente já começa a imaginar em soluções. A outra coisa é essa possibilidade da gente imaginar que sim, nós podemos, pegando um pouco, né, um gancho da campanha do Obama, né? Nós podemos sim. Por quê? Algo que foi imaginado, eu sempre costumo falar que imagina só como foi para as pessoas antigamente pensar como seria o futuro hoje. Não dava para imaginar. Às vezes as pessoas imaginavam que teriam carros voadores, mas não pensava que a tecnologia ela seria capaz de conectar pessoas que estão lá do outro lado do país. Aqui em Maringá nós temos a comunidade japonesa muito grande. Então, através da tecnologia do WhatsApp, a gente teria de uma forma muito barata famílias que conseguiriam falar e acompanhar, avós conseguiriam acompanhar o crescimento dos netos através do quê? De ligações do WhatsApp. Então, à medida que a gente já consegue imaginar, a gente consegue exercitar essa criatividade, imaginando que toda ideia, por mais louca que ela possa parecer, ela é possível. Eu lembro de um slogan que eu vi da GE e ela falava, se dá para imaginar, a gente pode conseguir imaginar como que aquilo vai ser feito. E aí a gente imagina em uma ideia, por mais absurda que ela venha aparecer, a gente vai pensar que a diferença entre aquela ideia e ela acontecer vai ser o operacional. Então, como que a gente vai, no e se, fazer esse operacional acontecer? A gente pode dizer que quando se abre a mente para criar, quando se começa nesse processo, que talvez no começo seja um pouco mais difícil, mas depois que você pega o jeito, fica mais fácil seguir com isso? Com certeza. Primeiro é você confiar que você é capaz. Ter aquele processo de autoestima. Sim, nós podemos e a gente consegue. Porque o tempo inteiro a gente está aqui absorvendo informações. Nós temos acesso. Vamos imaginar que a gente fosse criar aqui um processo criativo. Primeiro a gente vai partir da possibilidade de levantar perguntas, que foi o do e se. Vamos imaginar como seria. Depois a gente vai começar com uma tempestade de ideias. Todas as ideias que nós
nós possamos imaginar, por mais absurda, ela vai ser colocada ali no papel. E como que a gente pode fazer isso? Até deixei o celular aqui para a gente poder deixar. Tem um bloco de anotações, eu posso gravar áudio, eu posso deixar algumas imagens, e aí a gente vai para a próxima parte, que é criar repertório. É a gente tirar aqui da cabeça e colocar tudo aquilo documentado. Pode ser através de agenda. Tem pessoas que funcionam melhor com agenda. E aí, depois que a gente tem esse processo, a gente vai conseguir tirar ali, como se fossem pastas, aquelas ideias no momento em que eu vou precisar. Como eu citei aqui o exemplo, caiu alguma parte do cenário. E a gente pode pegar uma fita, tentar colar, a gente pode tentar pegar alguma outra coisa e escorar. Então, são várias possibilidades que nós temos para poder criar uma solução. E é isso que a gente vai conseguir a partir do momento em que a gente está no meio do caos, do estresse, para poder criar soluções criativas. E é importante lembrar também que pode ser que essa solução não seja a mais maravilhosa, sensacional, mas é uma solução que vai de alguma forma resolver aquilo. Isso. A gente sofre muito querendo a perfeição. Por quê? Desde cedo, aí eu vou puxar um pouco agora para a parte da educação. A gente, desde cedo, foi ali treinado para pensar no perfeito. A gente quer a fórmula perfeita, a resolução perfeita, mas a gente não foi treinado a errar. E essa questão de desenvolver a criatividade no meio do caos, no meio do estresse, é justamente essa questão de você errar muitas vezes até chegar à solução que vai ser a mais adequada. Imagina só Steve Jobs quando ele foi desenvolver o iPhone, com toda a sua equipe de engenheiros, de design de produtos, toda a galera lá que precisava para chegar até o smartphone, para juntar toda aquela tecnologia. Com certeza muita coisa deu errado, até eles chegarem à solução ideal. E é aí que a gente vai para a nossa quarta dica, que é você conseguir organizar o caos interior para poder conseguir colocar ordem na bagunça que sempre vai estar aqui ao teu redor. E a gente tende a imaginar que eu tenho que ser sempre produtivo, eu tenho sempre que dar os melhores resultados, mas se a gente não pensar ali, vindo um pouco agora para a questão espiritual e de necessidades básicas, como estar bem alimentado, ter dormindo bem. Às vezes as pessoas falam, eu dormi 3 horas essa noite, fala isso com orgulho, né? Como se fosse maravilhoso, né? E fala, péssimo. E é péssimo, sabe por quê, gente? É pior do que cheque especial. Uma hora ele vai cobrar. Só acumulando. Isso, e os juros, eles são bem piores do que o cheque especial. Porque a hora que cobrar, o teu corpo ele vai vir cobrando com AVC, com a gastrite, vai vir da pior forma possível. Então, imagina só, como que você vai ter condições de criar soluções criativas se você não está nem com o mínimo de sono suficiente no seu corpo? Então, essa é uma das bases. Vamos imaginar aqui que a gente tem uma pirâmide. A base para a gente conseguir ter essa criatividade e apresentar soluções que estaria ali no topo da pirâmide é justamente você estar bem aqui no seu interior, que é o mínimo, estar bem alimentado. São coisas básicas, né? E ter dormido bem, e as outras coisas a gente vai conseguir naturalmente, que é ter esse repertório e imaginar o e se. E ir se abrindo, se não conseguir de uma vez, devagarinho, né, claro, professora? Porque às vezes a pessoa tem dificuldade de ir soltando do controle, né? Então, vai devagarinho, um passinho por vez, até realmente tomar gosto e se soltar, né? Exatamente. Eu falo que eu sou a prova viva disso. de alguém que foi ali criada. A educação, ela está muito relacionada a isso também, de você desenvolver a criatividade. E eu fui criada numa família onde o ideal era ser funcionária pública. O ideal era ser ali a auditora da Receita Federal. Não que eu esteja condenando, gente. Cada um tem o seu sonho, pronto. Mas é porque nisso, a minha criatividade, eu sempre achei que eu não era criativa. E com o decorrer do tempo, eu fui ganhando essa autonomia e eu vejo. E eu procuro estimular isso na minha filha, que tem 5 anos. Hoje mesmo, ela me apareceu de bailarina e colocou uma Pokédex na cabeça. É uma bailarina, caçadora e treinadora de Pokémon. Exatamente. Então, a criatividade vai ser nessas coisas mínimas de você conseguir interligar vários pontos para chegar a uma solução no meio do caos. E a vida fica mais leve. Com certeza. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Participação. Comunidade fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau, tchau.